Opa, agora apareci aqui. Sim, agora sim. Tudo bem? Vocês estão me vendo? Estamos. Tudo Seja jóia. bem-vinda. Uma honra ter você aqui, né? Nossa ex-aluna, uma grande profissional que já era, né? Só melhorou passando por aqui. Nossa, a honra é minha, com certeza, retornar. Aliás, eu nunca sinto que eu saio da EPB, então não é Não retorno, sai, porque ninguém sai. ninguém sai. A Simone é uma pessoa muito amável e sempre doadora, né? Então, ela mantém todo mundo junto, mesmo depois que a gente sai da EPB. Todo mundo está por dentro de tudo e ela está sempre disposta a nos ajudar. Então, a honra é minha, Simone, de estar aqui Eu sou muito contigo. apegada, isso sim. Então eu cuido de vocês. Ninguém Não deixo solta a mão de ninguém. ninguém solta a mão de ninguém. Passou pela EPB, tem que ficar. Como eu, né? Que entrei e nunca mais saí. Então ninguém pode. É muito bom, isso é muito bom. Mas que bom, então, tá? Eu vou deixar você se apresentar. Já falei seu nome, falei, mas aí você se apresenta profissionalmente e aí a gente pode realmente iniciar, tá bom? Tá bom. Eu fiz até uma apresentação de slide, então eu acho que já posso abrir a apresentação? Pode sim, fica à vontade. Aqui, então. Só um minutinho, pessoal. Essas coisas, quando a gente quer, ela vai devagar. E aí, tá chovendo? Porque aqui tá armando assim, já choveu em alguns lugares. Tá chuviscando. Bom, tá tudo ok aí, Simone, com a minha apresentação? Estão vendo, visualizando? Tudo ok. Então, né, hoje eu vim para falar dessa temática, porque essa temática me atravessa, né, e ela também forma um pouco quem eu sou. Eu acho que eu vou falar de paisagismo com plantas comestíveis, mas eu vejo que tudo que a gente vai falar sempre tem um pouquinho de quem a gente é, né? A Simone falou assim, você se apresenta, e aí quando a gente pensa em se apresentar, é super difícil, porque tantas coisas que acabam compondo a gente, né? Mas eu sou Laís Enes, né? Eu digo que eu sou curiosa e amante da natureza, desde criança, assim, gosto muito de estar perto, de sentir. Sou engenheira florestal de formação, paisagista pela Escola de Paisagismo de Brasília, educadora ecológica também, anterior ao paisagismo, né? E então, assim, gente, até peço para vocês aqui hoje, estou aqui me sentindo numa roda mesmo. Essa é uma foto de uma roda com indígenas, né? E as crianças de um projeto que eu desenvolvi, e assim, toda vez que eu estava na roda com as crianças, é essa sinergia, assim, né, de olho no olho, de uma troca aberta, de a gente vir intencionalmente aberto aqui, né, longe de julgamentos, ou longe de eu trazer verdades absolutas, né, é só uma partilha mesmo dos saberes, e eu acho que é assim que a gente vai alimentando. E aí, inclusive, eu falo isso, gente, toda vez nas aberturas virtuais, porque eu ainda não me acostumo desde o ano passado, né, a gente vive esse contexto, assim, de virtualmente falando, e é muito, assim, é uma sensação difícil quando você não tá vendo os olhos das pessoas, né, a gente tem que sentir a energia, então por isso que eu peço, assim, para vocês, e quem quiser abrir o vídeo, ou quem quiser conversar no chat, eu vou estar sempre tentando ler um pouquinho o chat, que eu acho que isso aquece um pouco o ambiente. Eu tô vendo que a Lili, que eu conheço virtualmente também, tá aqui, Sandrinha, já falou oi quando eu cheguei, então fiquei que eu sou super aberta para conhecer pessoas, gente. E então, para trazer essa temática, né, eu trouxe algumas coisas, pensei em uma introdução para abordar o paisagismo com plantas comestíveis, assim. E acho que para antecipar isso, eu sempre vou trazer algumas perguntas aqui. Eu aprendi com o educador José Pacheco, que ele falou, para mim, eu nunca mais esqueci isso, as perguntas são mais importantes do que as respostas. E no contexto que a gente vive, a gente é muito acostumado a procurar sempre respostas, né? E nunca a questionar. E então, assim, desde isso, eu até tenho um caderninho de perguntas, eu vou anotando as perguntas que eu ouço em palestra ou que eu vai me intrigando, né, os meus questionamentos e tudo, então eu aprendi a ter esse mundo, assim, de perguntar mais do que procurar as respostas.
E a pergunta inicial que eu trago hoje é: por que podemos afirmar que estamos vivendo uma crise socioambiental? Essa é uma pergunta e uma retórica que em muitos livros, assim, de estudos ambientais, das crises ambientais que a gente tem feito, tem sido alegado, tem sido levantado, né? Por que realmente estamos vivendo crise socioambiental? Né? Fica o questionamento na nossa cabeça. E, realmente, os principais problemas do nosso tempo, de hoje em dia, né, o que a gente vê, os problemas visíveis, que são degradação do meio ambiente, mudanças climáticas, segurança alimentar, financeira, violência, pandemia, né, tudo isso, esses problemas visíveis aos nossos olhos, eles hoje em dia, antes eram sempre vistos separadamente, e eles não podem ser mais ser compreendidos de formas isoladas, né, porque, na verdade, quando a gente está olhando essa pontinha de sintomas, de problemas, eles, na verdade, eles são só expressão de algo que é muito mais profundo, de uma raiz. Então, é aquela percepção mesmo de sintoma e raiz, né? Como que a gente quer resolver problemas e, né, a partir, sem saber qual a origem, sem saber qual é a causa, sem se aprofundar realmente. Então, é uma visão que não dá mais para a gente adequar, né? Porque os problemas, eles são conectados, eles são interdependentes, eles precisam ter comunicação. Não é um fato de que eles precisam, né, uma coisa puxa a outra. O nosso formato, a nossa linguagem de vida, ela é muito no formato de uma linguagem de rede, né? E a gente vivencia isso aqui numa conexão virtual, como que uma coisa se espalha muito rápido num formato de rede. E na natureza, essa é uma linguagem clássica. Então, para os problemas, né, tanto para as soluções e tanto para os problemas, a gente vive isso também, né. Por isso que autores que estudam realmente o contexto econômico, social e ambiental, eles falam que, na verdade, a gente vive facetas de uma única crise. E essa crise é uma crise de percepção. É uma crise de perceber, ou seja, dos nossos sentidos. Então, a gente tem uma noção de que a gente está vendo só uma face de um problema só, quando, na verdade, esse problema ele é maior, né? Quando, na verdade, ele está mergulhado num oceano infinito ali. Então, a forma como nós compreendemos e interagimos com o mundo, ela está relacionada ao paradigma e aos modelos mentais que nos envolvem. O que seria uma tradução dessa frase, assim, né? A gente entender o que são paradigma, o que são modelos mentais. Os modelos mentais, eles são tudo aquilo, são pressupostos e generalizações que influenciam a forma de a gente ver o mundo e agir. Gente, isso é basicamente assim, todo mundo tem uma verdade, né? Isso é basicamente o que a gente vive na rede social. A rede social é um espelho muito grande dessas coisas, né? Então, assim, eu defino uma verdade, eu tenho uma generalização e a gente vê, né, aquela formação de opinião de uma coisa só sobre uma coisa só. Então, esses modelos mentais, eles moldam a nossa sociedade. E por isso que essa frase, né, fala que é a partir de como a gente se relaciona com o mundo. E esses modelos, eles são muito estruturais, né? E se a gente vê que tem alguns modelos que não se adequam mais para a realidade que a gente tem visto hoje, a gente tem visto várias lutas em várias esferas, né? Qual que seria o caminho, né? Um caminho para a gente ter uma mudança de comportamento desses modelos, desses paradigmas que a gente carrega, dessas crenças, né? Que nos levam a lugares que a gente nem deseja, né? Como lugares de poluição, lugares de desavença, de falta de empatia. Como que a gente pode mudar essa crise de percepção? E aí tem uma pergunta que Otto Scharmer, ele é um economista, que ele é um autor de vários livros, né, de influência mundial, que ele fala: por que nós criamos coletivamente resultados que individualmente ninguém quer? Gente, essa frase, ela fica pipocando na minha cabeça. Por que criamos coletivamente resultados que, como indivíduo, eu não quero? E é só a gente pensar assim: quando a gente vê problemas ambientais, eu estou falando de problemas ambientais porque a minha área é muito mais dessa, né? Mas qualquer outro problema, né? Qualquer outra esfera que vocês estiverem aí, social e econômica, né? Quando a gente vê lá, problema do oceano plástico, problema de gestão dos resíduos, né? Problemas de
queimadas nas florestas, o Pantanal que queimou o ano passado todo, a gente sempre afirma, de longe, né? Meu Deus, eu não quero isso, isso é algo que eu não desejo, e é algo que no coletivo a gente faz. Então, é intrigante a gente pensar isso, porque no fundo a gente quer achar um culpado, no fundo a gente quer que ações sejam tomadas diferentes, mas na verdade, aí a gente fica num marzão, assim, perdido, né? Eu carrego essa frase comigo para sempre estar refletindo sobre ela. E algo que ele diz no livro dele, Otto Scharmer fala no livro dele, ele diz que essas contradições que a gente percebe, na verdade, os sintomas, tudo isso, eles revelam desconexões profundas entre eu e a natureza, o eu e o outro, e o eu com o próprio eu, né? Então, a gente está bem perdidão, assim, a gente está vivendo vários processos de desconexões. Então, a Mônica Passarinho, que é uma educadora que me inspira muito, ela fala que nós intersomos na coexistência cotidiana. Então, quando ela fala isso, eu volto nesse eu aqui, né? O que sou eu e a natureza? O que sou eu e os outros? O que sou eu com o próprio eu? O que sou eu, natureza, né? E aí eu volto a refletir isso e vejo o quanto que o nosso caminho, talvez, seja um resgate da nossa consciência, né? Um resgate de elementos que nos conectem a essa essência da natureza, essa essência do eu natureza mesmo, né? E a gente percebe que a ausência desse pensamento, a ausência desse pensamento coletivo, desse pensamento interconectado, né? Ele é uma visão fragmentada. E que hoje a gente não pode mais admitir esse caminho, né? Assim, a gente precisa enxergar que nós vivemos problemas sistêmicos. Gente, isso é um clássico até quando a gente fica doente, né? A gente vai no médico e o médico quer resolver o problema do nosso dedinho mindinho. E às vezes aquilo ali tem todo um contexto emocional, espiritual, físico, genético, ambiental, né? De acordo com o que você estiver vivendo. Então, assim, não adianta mais a gente viver problemas de formas isoladas. E eu fiz essa introdução aqui, gente, porque, para mim, ela é uma base, ela é um pressuposto para a caminhada dos meus projetos, para a caminhada de qualquer projeto que eu faça, né? Essa foto aqui é uma foto, por exemplo, de uma brincadeira que eu faço com as crianças no meio, na imersão natureza, né? De realmente a gente anular um pouco a nossa vista, que é um dos nossos sensores, né? E é um dos sensores que a gente é mais hiperestimulado hoje em dia, né? Então, a gente está sempre, a nossa visão, né, principalmente com a tecnologia, estamos num superestímulo muito rápido, e às vezes a gente tem perdido os nossos outros sensores. E aí, sempre coloco imagem de crianças, porque eu tive uma trajetória muito conectada com a criança, e hoje me traz no lugar que eu estou hoje, e eu vou contar para vocês. Mas o que eu percebo das crianças é essa facilidade de elas se conectarem no ambiente natural, né? Que é diferente, às vezes, do adulto. E aí, gente, o mais óbvio é que a verdade é que as crianças nascem com a linguagem da natureza, nós nascemos com essa linguagem está em nós, e nós só precisamos manter isso vivo, porque o que acontece é que a gente vai desconectando, né? Muita gente fala num sentido assim que e a criança precisa de natureza, as crianças estão ficando muito no videogame, mas assim, da minha experiência com as crianças, eu vejo assim, que rapidamente elas são capazes de uma imersão naquele ambiente. E que as vivências que eu fazia com adulto, a gente leva um tempo muito maior, né? Porque a gente está muito pautado no racional, então a gente tem essa dificuldade, assim, dessa entrega. E por isso que eu falei para vocês que eu queria falar um pouquinho da minha história, por isso que eu não me apresentei assim, então, né, me apresentei rápido no comecinho, porque, querendo ou não, né, no decorrer de toda a minha fala, eu estou falando um pouco sobre mim, né? Nesse caminho que eu fui vendo de conexão com a natureza, eu me permiti essa vivência direta com as crianças, e isso foi uma expansão da minha percepção, né, da natureza, do sentir. Eu pude aprender, desenterrar as minhas imagens, me permitir ser criativa, me permitir desenhar. Na verdade, assim, também
sabe, brincar constantemente com o que eu tinha em volta. E eu digo isso, brincar constantemente. Eu fui professora, educadora ambiental nas escolas, desenvolvi projetos vinculados fora da história com a imersão das crianças, né, nos espaços de natureza, né, e o que eu falo para vocês é que eu tinha que estar estimulando a minha criatividade o tempo inteiro. Então, o meu olhar para o que estava à minha volta, gente, ele era um olhar de tipo assim, cara, o que eu posso fazer com esse elemento? Como que eu posso brincar com isso aqui? Como que eu posso levar isso aqui para a sala de aula? Como que as crianças vão... como que eu posso despertar? E isso ia acabando sendo uma troca, né? Porque as crianças traziam mensagens para mim, né, pelo próprio brincar delas, e aquilo ali já era um gatilho para mim. E eu também estava nessa constante busca, né, de levar algo para eles descobrirem, né, a curiosidade. E aí eu falo para vocês que é um equívoco achar que as crianças, elas serão o futuro do planeta. A gente fala muito, essa é uma frase muito afirmada. Mas eu acho que, na verdade, os adultos é quem os são, né? Porque aos adultos cabem a oportunidade de transformar as relações agora para que as crianças se desenvolvam em sua plenitude. Então, quando eu digo crianças, gente, não é só no campo que a gente, se você trabalha ou não com criança, entende? Mas eu digo que tudo que a gente vai fazendo à nossa volta, todo o nosso trabalho, ele é para uma geração futura. Então, né, aos adultos cabem a oportunidade de transformar as relações agora, para que, né, gerações e gerações continuem nisso. Então, eu vi que, sabe, essa conexão que a gente precisa, ela vem através de uma aprendizagem significativa. Uma aprendizagem significativa, ela envolve, não é só um estudo teórico, ela envolve essa vivência, né? E quando a gente tem essa aprendizagem significativa, a gente pode acionar aí na nossa memória as coisas que são significativas, as viagens, né? Aquilo que a gente vivencia de verdade, é que, na verdade, vai moldando a nossa relação e amplia essa nossa capacidade de criar, de fazer parte do processo da vida, né? De gerar vida. Frijó Capra é um físico também quântico que é muito, assim, meu livrinho de cabeceira também, desse autor. Ele fala que todo sistema vivo se desenvolve e todo desenvolvimento envolve aprendizagem. Então, pessoal, eu falei dessa história das crianças e das minhas atividades como educadora. Esse aqui é um projeto que eu fiz numa escola, porque aqui começou o paisagismo com plantas comestíveis, para mim, né, na minha concepção. Eu comecei fazendo hortas, eu comecei me envolvendo muito em grupos de articulação de agricultura urbana aqui em Brasília, e principalmente dentro das escolas, desenvolvendo projetos, né, de hortas escolares. E aí, gente, nossa, foram várias vivências, né, várias histórias para contar sobre isso, não vou adentrar, mas assim, como a horta é tida como algo distante dentro da escola, ela é sempre no lugar mais distante. Esse cantinho da horta aqui era uma área, tipo assim, a última área da escola é aquela área que, tipo assim, que o pessoal da escola só quer colocar para, tipo assim, estamos na moda do meio ambiente, então, assim, como aquilo ali ainda está, assim, tão pautado nessa fragmentação que a gente tem falado, sabe? Que eu falei aqui no começo, assim. E como isso tinha uma finalidade, às vezes, muito produtiva. Às vezes a escola falava assim para mim, não, mas a horta tem que produzir, mas as crianças têm que levar horta para casa. Quando, na verdade, gente, as crianças nem queriam levar a horta para casa, assim, não é? Elas não querem fazer a colheita da horta, elas querem brincar na horta. E aí, o fato de eu estar ali vivenciando isso, eu fui me conectando, assim, como era essa conexão das crianças com o espaço das escolas, assim, onde é que elas tinham permissão para pegar as coisas, para não só pegar no dia da coleta, porque criança é um pequeno cientista, né? Ele quer pegar a flor, ele quer experimentar, ele quer arrancar, ele quer matar bichinho, ele quer ver o bichinho voar, ele quer interagir. Então, aqui para mostrar um pouquinho para vocês. Aqui um outro contexto também, já assim, eu sempre fui plantando a partir disso as hortas, e aí eu fui descobrindo com as texturas, os tons, os volumes que as plantas comestíveis tinham, tanto quanto plantas ornamentais, né? E elas tinham uma funcionalidade a mais, né? De ser plantas comestíveis, de ter um ciclo, né, de vida ali que você está acompanhando, um fruto. Essa primeira foto aqui, por exemplo, é uma trepadeira, gente. Olha só, é o meu xodó, essa trepadeira aqui em formato de coração, que é caradoá. O caradoá é uma punk que dá uma batata que a gente pode comer. Aqui é taioba, né? Então, olha só, é uma planta que ela se adapta um pouco em ambientes sombreados, em ambientes também
de sol, então, assim, cara, fica lindíssima. Aqui um canteiro com boldo, né, que é medicinal, é um ótimo para fígado. Aqui com carqueja e artemisia, então, assim, que eu, inclusive, adoro, uso em arranjos florais que eu faço também. Então, assim, toda essa minha história com as plantas foram me despertando como eu poderia usar isso nos projetos, por isso que eu estou antecipando, mostrando para vocês aqui um pouquinho, assim, também dessas imagens minhas. E para falar que essa vivência das escolas e esse meu cultivo, né, das plantas que eu estava cultivando, foi um despertar para entender, assim, sobre algo que eu nem ouço falar, um paisagismo pedagógico, eu diria, sabe? Que seria o ato de utilizar o paisagismo como um instrumento focalizador da aprendizagem. Ou seja, engloba a concepção, que é o designer, é o paisagista vir ali projetar aquela área toda, o desenvolvimento e a implantação de recursos especiais para complementar os processos de ensino da sala de aula. E aí, gente, nossa, isso aqui, né, nossa, minha cabeça vai longe com isso aqui, porque foi exatamente isso que eu via nas escolas. Eu só podia usar o espaço da horta, e eu fui vendo que eu queria usar os espaços, o canteiro de flor, eu queria usar a árvore, eu queria usar os canteiros de plantas ornamentais, e eu vi que nenhuma dessas eram pensadas para crianças também, né? A gente não podia arrancar, a gente não podia pisar. Aquele famoso que o paisagista também já é acostumado a ver, que não pise na grama, tipo, sendo que a melhor coisa do mundo é pisar na grama, né? Tirar as calças, sem tirar os pés, tirar os sapatos, né? Pisar na grama, relaxar ali. Então, eu fui vendo que na escola ela é muito cheia de nãos. E aí eu fui vendo, cara, a gente precisa de jardins interativos, a gente precisa de que os espaços, eles complementem a sala de aula, que está fechada a quatro paredes, né? A gente precisa, essa concepção, esse design, ele não pode ser algo estático, que ele só foi concebido e foi entregue, o paisagista entregue o projeto. Não, ele tem que ter uma continuidade. O jardim tem que estar sendo desenvolvido. A implantação, né, tem que estar ali envolvendo a comunidade que está atrelada. A comunidade, por exemplo, escolar, que era o caso que eu estava vendo. As crianças não eram participativas dos processos. E aí, assim, aos poucos eu fui nas escolas que eu estava tentando colocar isso um pouco, né? Meu sonho, gente, é fazer um projeto de paisagismo para uma escola. Esse é meu sonho. Assim, falar assim, faz tudo. Essa é uma vontade que eu tenho. Mas aos poucos, né, nessa vivência como educadora lá, esse aqui é um banco, por exemplo, que nesse corredor aqui, esse é um corredor de entrada do colégio. E aqui tinham esses banquinhos coloridos aqui, que eles ficavam aqui no lugar desses de madeira, e eles eram utilizados para os pais esperarem o filho que estava no parquinho, na hora de buscar, tá vendo que eles estão aqui? Foi no dia da implantação isso aqui. E aí eu falei, cara, não tinha lugar mais para colocar horta nessa escola, só lá no andar de cima, no terraço. Eu falei para a diretora, vamos colocar um banco horta aqui. E desenvolvi esse projeto aqui com um parceiro na época, e a gente, né, e aí os canteiros, canteiros pequenos, mas que os pais poderiam sentar aqui, tá certo? Não tinha o mesmo conforto, né, do que o que tem encosto, mas aqui com uma jabuticabeira aqui no meio, que as crianças nunca deixavam a jabuticaba desenvolver, porque arrancavam as bolinhas verdes, e eu acho isso o máximo. Os jardins, aí aqui já com as hortinhas, né, plantadas por eles, e cada vez que o pai sentava aqui, o filho queria falar, né, olha aqui, hoje a gente fez isso na horta, ou aqui tem isso, aqui tem aquilo, então, essa questão das crianças também que se estimulam, né, um come, o outro quer experimentar também, então, criança experimentando flor de capuchinha aqui, por exemplo. E assim, aqui também, né, um processo das crianças desenharem como elas queriam os canteiros, o que elas queriam plantar, então essa coisa mais participativa também. Aqui, gente, eu gosto muito dessa foto, porque essa coisa do paisagismo, ele ser interativo, de as pessoas poderem pegar, a gente mesmo, a gente, adulto, a gente gosta de pegar nas coisas, às vezes a gente quer arrancar, né, vamos dizer assim, e às vezes tem esse medo muito de que, isso é predatório, ou que a criança não vai aprender, ou não pegue porque você tem que esperar ver o ciclo todo, sendo que a gente ganha afetividade com as coisas quando isso está bem próximo da gente. Então, aqui, ó, são folhas de areca bambu, tá, que a gente fez de asas aqui, ela queria ser a fada do jardim, aqui uma vara, um graveto que a gente arrancou, se vocês perceberem, aqui é uma tiara com flor de romã, ou seja, esses romãs deixaram de ser frutos, né, para compor a imaginação aqui dessa criança, né, então vareta aqui com plantas aromáticas, sálvia, manjericão, alecrim,
né? E, enfim, né? E toda uma descoberta. E aí vem esse processo, assim, de né, essa vivência que eu tive no mundo das crianças, e aí eu comecei sempre a me questionar, por que a escolha das plantas comestíveis no paisagismo? Né? Por quê? Por que sim? Por que não? Né, o que se ganha com isso? O que tem atrelado por detrás? Eu fui construindo isso um pouco na minha na minha cabeça, né, assim, nas minhas leituras, na minha pesquisa, na minha vivência. E antes disso, eu queria trazer para vocês aqui, para falar, o conceito de agricultura urbana, porque é algo também, assim, que é pouco falado, assim, pouco, só quem está mesmo vivenciando. Na verdade, se eu perguntar aqui para vocês, e alguém quiser, assim, né, falar aí também, assim, o que você entende para a agricultura urbana, como você já viu a agricultura urbana, ou se você tem alguma experiência na agricultura urbana, relata aí também, até para compartilhar com os amigos. Eu sei que a Sandra, que é uma colega de curso aqui, ela é uma que gosta muito, né, desenvolver o TCC dela na área de plantas comestíveis, na área de hortas comunitárias, né, Sandrinha? Acho que foi isso. E, assim, como que é? Como que a agricultura urbana te atravessa aí do seu ladinho aí? A agricultura urbana, essa definição que eu estou trazendo, ela é de 2007, tá? Ela, na verdade, percebe-se, na verdade, que a agricultura urbana é um conceito multidimensional, né, com formação de espaços socio-naturais. Gente, adoro essa palavra aqui, né, tem que ser aprofundada, porque realmente essa coisa mais para frente eu vou falar dela, né, do social com o natural, né, e que inclui produção, transformação, coleta, e a prestação de serviço, voltados tanto para o autoconsumo, para trocas, para doações ou comercialização. E ela está relacionada, olha que legal isso aqui, pessoal. Ela não está relacionada só com alimento ou só com comércio, que eu acho que muitas vezes é tido dessa forma, né? Ela está relacionada com o lazer, com a saúde, com a cultura, com a economia e com o ambiente, um ambiente que se está. Então, a agricultura urbana, gente, é muito amplo. E, além disso, ela pode ser utilizada em espaços públicos e espaços privados. Isso tudo mostra para a gente que a agricultura urbana é tudo o que estiver acontecendo na cidade que envolve o plantio de uma planta comestível. Então, essa atividade educacional que eu desenvolvia com as crianças nas escolas, ela era agricultura urbana? Era. As hortas comunitárias que existem por aí, que as pessoas estão plantando e vão formando as gestões, é agricultura urbana? É. Alguém que resolve fazer agricultura urbana e começa a comercializar e vender para subsistência? É. As hortas nas áreas privadas, elas são agricultura urbana? Então, assim, se você tem horta na sua casa, se você planta aí, né, plantinhas, se você planta plantas comestíveis, ficou redundante, mas tudo bem, é a agricultura urbana. E a FAO, né, da Organização das Nações Unidas, ela defende a agricultura urbana como uma ação necessária para este século, né? A cada ano de reunião da FAO é preconizado várias, né, pautas do tanto que a agricultura urbana tem que estar atrelado nesse agricultura urbana e periurbana, na verdade, eles falam, né, que é o cinturão que abastece a cidade. Aqui, essa fotinho, gente, foi da semana passada, por exemplo, que eu tirei, e olha a beleza, né, das plantas comestíveis também, tanto quanto de uma beleza ornamental, tanto aquelas que não são comestíveis, né. Então, eu achei incrível aqui, isso aqui é um pezinho de brócolis, quando já está florido. Quando ele cresce além do momento da coleta. E aí, né, com as flores e tudo mais, e o polinizador ali, né, mamando ali o néctar, né. Aqui uma florzinha de açafrão também, do jardim. E aí, pessoal, voltando, né, essa questão da agricultura urbana, além desse conceito que eu apresentei para você, e mostrar que é uma defesa da própria FAO, outro ponto importante também é que 1/3 de toda a terra fértil do nosso planeta desapareceu nos últimos 40 anos. E os nossos lençóis freáticos estão exauridos. Gente, 1/3 de terra fértil, sem noção, isso é muita coisa.
Terra fértil é terra viva, porque o solo é vivo. Terra fértil, ela demora para se recompor. A gente pode regenerar o solo, mas é um processo lento. E quando a gente fala que já desapareceu nos últimos 40 anos, isso quer dizer que a gente está, assim, muito acelerado, né, no nosso consumo, na nossa forma, nossa agricultura convencional, ela é muito devastadora. E isso pode levar à escassez de alimento, ou seja, diminuir cada vez mais a qualidade alimentar, a qualidade nutricional, a nossa segurança, a soberania alimentar, a gente elevar muito os preços, né, então desencadeia aí uma série de problemas. E outro fato também é que essa devastação da terra, ela causou também uma perda de diversidade alimentar e das florestas, né? Inclusive, esse é um dado que o pessoal que trabalha com plantas alimentícias não convencionais aborda muito, né? Sobre quanto o nosso número de espécies comestíveis existentes é tão grande e quanto a gente é tão seletivo e come pouquíssimas espécies, de 150 a 200 espécies estão presentes na nossa alimentação, quando a gente tem um mundo de espécies comestíveis aí, de 250 a 300 mil espécies comestíveis. E aí um outro fator é que a agricultura familiar brasileira possui alta relevância para a economia local. A agricultura familiar é um outro conceito, não é a agricultura urbana. Pode estar no urbano, pode estar no rural, né? Mas ela tem relevância para a economia local, por quê? Porque, tirando os alimentos de base, que é arroz, trigo, soja, milho, basicamente, tudo que a gente come na nossa casa hoje, né, tudo que essa nossa alimentação diária, ela vem da agricultura familiar, que é a agricultura menor, que é essa agricultura pequena. Ou seja, gente, se a gente não for apoiador dessa agricultura familiar, né, isso estimula cada vez mais o êxodo rural, porque a gente já vivenciou isso aumenta preço, isso desestrutura também outras coisas, né. Então, a agricultura urbana, ela possui um protagonismo social e político, né, e ela carece desse apoio, né, essa necessidade de marcos legais, de políticas públicas de incentivo, de articulação entre as próprias experiências dos produtores, né, que às vezes se sentem desestimulados, né, para continuar a produção. E aí, pessoal, apresentado essas pautas aí, esses pontos técnicos, ecológicos e sociais e políticos, eu fico me perguntando, como é que eu poderia ser ponte entre o urbano e o rural? Né? Como ser um agente de regeneração no ecossistema que eu habito? Né? São perguntinhas que estão aí no meu caderno de perguntas. Porque o que acontece? Essa conversa toda inicial que eu tive com vocês foi uma bagagem, né? São anos vivenciando e vendo isso, e eu sentia que, assim, que eu não tenho esse sonho de vida no meu momento agora de vida, de pegar uma chácara e morar né, nessa periurbana aqui, plantar meu alimento, e sendo que eu já estava tão envolvido com isso tudo, e eu sentia que era isso, né, eu gosto de criar jardins, eu gosto de estar envolvido com o contexto do paisagismo, e eu ficava pensando, como posso ser uma ponte, né, entre urbano e rural? Por que ser uma ponte também entre urbano e rural? Qual a necessidade disso tudo? E aí eu venho falar para vocês uma coisa que é um conceito também todo o conjunto de... Ai, gente, esqueci. De pessoas que estudam arquitetura urbanística, sabe? Todo esse dado aqui eu tirei de um artigo de arquitetos e tudo, que eles estudam a parte urbanística, né, da cidade. Aqui agora está me fugindo a palavra correta. Mas eles falam de uma ecologia política urbana. Ele fala da importância de a gente fazer ecologia política urbana. Ou seja, é aquela história, né? Todo dia a gente faz escolhas, todo dia fazemos escolhas, e as nossas escolhas, elas não deixam de ser atos políticos. E cada escolha que a gente faz ela tem uma implicância, ela tem uma implicação na sociedade, né? E então, assim, eu acho que um caminho é esse despertar individual, é essa conexão com a linguagem da natureza. Quando eu falo para vocês que eu levo plantas comestíveis para a casa dos meus clientes e, né, introduzo isso nos projetos, eu percebo, tá, gente? Não estou falando que eu gero sem propriedade, eu estou falando que é perceptível na devolutiva que os clientes dão, é perceptível quando os clientes vêm com essa necessidade de que eu quero ter plantas comestíveis na minha casa. Então, assim, a gente desperta esse pertencimento,
desperta o consumo de hábitos saudáveis, aquelas pessoas tá vindo aquilo ali, às vezes porque ela já tem um consumo de hábito saudável, ela quer aprimorar aquilo ali, ou não, o fato de ela conviver com aquilo ali aprimora os hábitos dela, ela desenvolve uma construção de saberes, né, um respeito à diversidade da vida, aos ciclos, à beleza ornamental da natureza, e aí você pensa, estamos fazendo agricultura urbana, né, de uma forma uma dança suave, estamos fazendo agricultura urbana, estamos fazendo política, né? E quando a gente quando a gente tem esse despertar, quando a gente se conecta com alguma coisa, né? Quando a gente muda as nossas ações, a gente desencadeia outras coisas, que é essa mudança sociopolítica e ecológica, que é o fortalecimento das cadeias produtivas locais, da consciência cidadã, e eu diria também da consciência florestan, que é, né, o conceito de cidadania, né, todo mundo conhece, mas tem também o conceito de florestania, que é a gente se sentir parte das florestas, assim. Então, eu fomento a produção, a comercialização e o consumo. Parece que não, gente, mas a gente molda muito o mercado, né, o mercado de consumo. Hoje, em Brasília, eu não sei quantos aqui dessa rede são de Brasília, eu sou de Brasília, e nós temos feirinhas, pontos de venda de hortaliças orgânicas em Brasília, todos os dias em vários pontos de Brasília. Isso é o cinturão de Brasília, alimentando Brasília com a agricultura orgânica e familiar. Né? Essa cesta aqui, essa foto, ela é uma foto de uma cesta que eu recebi, né, que eu recebo toda semana, os alimentos orgânicos de agrofloresta, ou seja, eu sei quem está plantando o meu alimento. Né? Eu conheço a origem, eu falo assim, eu sinto a seiva pulsante, né, nesse alimento, ainda está vivo. Então, isso molda. O fato de eu ter um canteirinho não vai fazer com que eu plante o meu alimento e, né, que dali venha toda a minha fonte alimentar. Obviamente que não. Mas ele é um processo de educação mesmo, ecológica, de conexão. E isso vai mudando, porque eu vou procurando fontes alimentares que vão estar alimentando uma cadeia produtiva saudável, sustentável, né? E aí entra esse termo da natureza social. O social e o natural entrelaçados de maneira que seja impossível a separação em qualquer pensamento ou prática. Ou seja, é uma compreensão muito mais ampla entre o que é o urbano e o rural. O que é sociedade e natureza. E aí entra essa pergunta, né? Como ser ponte? Na verdade, antes a gente tinha essa visão, o rural lá longe e o urbano aqui, quando a gente tem que estar numa ligação muito mais próxima. Porque se eu quero ficar na cidade, alguém tem que estar plantando para mim, né? Alguém tem que estar plantando o meu alimento, se eu não vou ter o espaço suficiente para ter toda a produtividade que eu preciso. Então, assim, foram esses pontos pessoais, assim, que me motivam de coração, assim, a espalhar um pouco disso que eu sinto, desses conceitos, né? E eu falo até que eu carrego isso até como princípio, né? Depois que eu me conectei a essas linguagens que a natureza fala, eu falo isso são os meus princípios para qualquer projeto, para qualquer escolha que eu faça. E eu digo aqui que um primeiro princípio que eu tenho é servir o reino que serve, né? Que quando a gente entende que a natureza ela está nesse serviço constantemente, né? Então, o reino animal, o reino geológico, né? Uma pedra, uma rocha, o ciclo da água, né? A flora, tudo isso eles estão constantemente no serviço, porque se você olhar uma árvore frutífera, a quantidade de frutos carnosos, né? Temporada de manga, a gente come manga doidado. E aquela mangueira não usufrui de nada, né? Ela está ali somente para espalhar, distribuir, então é um servir. E aí eu entendo que o meu papel também seja esse, né? Dentro do ecossistema. Ter a natureza como mestra, que eu acho que vocês viram aí, quando eu falo dos projetos com as crianças, foi ali que eu fui, nossa, eu preciso observar, eu preciso me inspirar nessa natureza. E criar jardins para que as pessoas se sintam partes desses jardins, porque foi exatamente esse gatilho que despertou lá nas escolas quando eu falava, gente, mas parece que aqui esse local não é para as crianças. Mas se elas se esse ambiente é para elas, como é que não foi moldado, né? Como é que não está acessível? Como é que elas não podem interagir? Então, foi também pensando assim, esse é um princípio, né? Que eu carrego também. E
E aí, essa era, tipo, minha base que eu queria passar para você, de como é que, né, como é que são minhas premissas aí. Eu vou apresentar para vocês agora um pouquinho dos projetos de paisagismo com plantas comestíveis. Vai ser meio esquema forte, até porque eu quero que a gente tenha um tempo também para vocês falarem dúvidas ou compartilharem comigo aí também que acharem, né, também de interessante. E os projetos de paisagismo com plantas comestíveis, que eu, né, com esse foco, também é junto com o Vitor Santos, que é um arquiteto, uma parceria que deu super certo, então a gente, né, firmou aí, né, estamos como sócio e desenvolvemos vários projetos, não só com plantas comestíveis, porque nem sempre os clientes querem plantas comestíveis, isso não quer dizer que eu faça só projetos com plantas comestíveis, até porque eu também tenho outras quedinhas, que são as plantas nativas do Cerrado, então tem outras coisas que, né, que eu tenho desenvolvido aí para poder, tenho me aprofundado, né, para entender um pouco desse mundo, que é as plantas do Cerrado, mas eu vou apresentar para vocês agora aqui alguns. Esse aqui é o condomínio esse aqui, ó, esse projeto aqui é SQN 412. Foi até o nosso primeiro projeto, né, Vitor? O Vitor está aí acho que ele falou que ia estar aqui. Esse aqui foi até o nosso primeiro projeto, juntos, assim, que a gente desenvolveu. E qual foi a proposta? Eu não sei quantas pessoas aqui são de Brasília ou não. Aqui em Brasília, o plano piloto, ele tem blocos de residenciais, de apartamentos, onde não existe um condomínio fechado. Não existe o apartamento, ele não é todo fechado, ele não tem cerca. Os pilotis, que é aquela área do prédio, eles são livres para passagem das pessoas, dos transuentes mesmo, pedestres. Então, não é uma área privada e, ao mesmo tempo, ela é aberta ao público. Eu estou explicando que acho que é importante também falar para vocês aqui, porque o que acontece? Tanto é que Brasília, né, aqui os paisagistas também devem ter já estudado um pouquinho disso. As cidades, às vezes, elas podem ser cidades-jardins, que muitas cidades são construídas com essa analogia. Brasília aqui foi construída, projetada para ser uma cidade-parque. Então, por isso, ou seja, a cidade-jardins, ela tem parques ecológicos dentro da cidade para ser aquele respiro de natureza no meio do urbano, né, no meio do concreto. E cidades-parques não, né? A cidade-parque, ela já é toda um parque. E essa sensação que a gente tem aqui em Brasília mesmo, é muito arborizado, você anda por muitos passeios abertos, assim, tudo é muito longe, inclusive, pelo fato de o parque estar nos envolvendo, né? E os blocos, os apartamentos, eles têm toda essa área residencial livre em volta, que não pode ter cerca, não pode ser fechada, mas eles podem cuidar desses canteiros, só desses canteiros que estão em volta. Que, né, todo o calçamento é feito pela administração de Brasília, tudo é feito, né, pelo governo, mas em volta aqui, esses canteiros, se o condomínio quiser, ele pode cuidar, ou ele pode também deixar aos cuidados do governo. Acho que é isso também. Se alguém for de Brasília e eu estiver errada, pode me corrigir. E aí, gente, esse condomínio, o que aconteceu? Com esse movimento de agricultura urbana que eu falei para vocês, apresentei para vocês inicialmente, as pessoas estavam descendo das suas casas e começando a plantar aqui nos canteiros, e estava ficando uma coisa desordenada. E aí é aquela coisa comunitária, né, de quem vive em condomínio. Metade dos condôminos queria, e a outra metade achava horrível e reclamava de quem plantava e falava que estava acabando com os canteiros e não sei o quê, e aquela briga. Então, quando eles me chamaram, eles falaram assim, Laís, a gente precisa propor uma solução que fique agradável para todos, que seja interessante e que as pessoas que querem plantar, que querem ter hortas, elas saibam onde plantar, o que elas podem plantar, e ao mesmo tempo não tire a beleza ornamental dos jardins. Então, o que a gente propôs? Esse lado, que era a fachada do canteiro, a gente plantou plantas ornamentais que iam ter baixa exigência de água. Então, a gente plantou plantas adaptadas ao clima daqui de Brasília, tudo normal, né? Fizemos canteiros bem tradicionais, retos, para compor o mínimo, também de acordo com o investimento que o condomínio queria fazer.
E na parte de trás do condomínio, a gente fez uma proposta de um layout com os canteiros, que seriam os canteiros comestíveis. E aí nesse ponto que eu venho falando para vocês sobre o paisagismo, né? Porque esse canteiro que as pessoas estão plantando não é um canteiro com finalidade comercial. Não é um canteiro que eu preciso ter alta produtividade, que toda semana eu tenho que colher alguma coisa, né? Ele é um canteiro muito do manejo das pessoas com jardim. E aí, nisso, Lu, para aquela planta, para que não desperte aquela sensação de canteiros de hortas, todos retos, assim, aqui é a minha horta, aí tudo retinho, aqui é o canteiro de horta, quando a gente não vai ser um produtor, né? E então, a proposta que eu trago, assim, de inspiração, juntamente com o Vitor também, juntos a gente foi traçando cada vez mais isso, né? Ele aqui desenvolveu esses layouts, aqui a gente queria uma coisa bem passeio, orgânico mesmo, né? Que as pessoas não tivessem cercas, mas que elas pudessem transitar. Eu vou mostrar o projeto 3D para vocês, ó. Aqui, aqueles canteiros ali, né? Que vocês acabaram de ver na prancha. Então, a ideia aqui era a calçada principal da cidade, né? Perto do bloco. E aí aqui, ó, já era um convite para a pessoa andar na grama, pisar na grama, andar pelos canteiros, entrar por dentro dos canteiros, chegar mais perto. Aqui a gente previu tudo com elementos que são baratos, que é tronquinho de eucalipto e tudo. E as plantas aqui seriam plantadas de formas até mesmo, assim, tinha uma escala de sugestão para as pessoas plantarem, né, assim, o que plantar, então fazer uma mistura de cores, de flores, de misturas, mas ao mesmo tempo também ser a partir de um processo participativo dos condôminos, então realizar um mutirão, e eles, né, a partir do layout que a gente desenhou, eles determinarem onde é que iam ficar e se sentirem pertencentes ao jardim, que é aquilo que eu falei, que é uma premissa, né. Então, aqui, novamente, mais um pouco do jardim para vocês verem. Aqui em Brasília, principalmente na pandemia agora, mudou muito o comportamento ainda mais, né, das pessoas, assim, de descer, por exemplo, a gente fez essa proposta de colocar dormentes aqui, ó, de tronco, sem a rede, mas que aí já fixaria aqui só para a pessoa chegar e descer a rede. Talvez para outras pessoas que sejam de outras cidades, isso pode até soar estranho, mas aqui em Brasília, isso não é. Eu já vi gente indo para as áreas públicas aqui, até com piscina plástica, sabe? Para as crianças brincarem. Então, é algo que, assim, que as pessoas adotam muito como quintal. Esse aqui é meu quintal. Eu moro num prédio, então aqui é meu quintal. Então, a gente colocou essa proposta de redários, de plantas, né? Até mesmo uma proposta, por exemplo, quem quisesse descer com a sua pira de fogo, né? De acordo com as normas do condomínio. Aqui também o 3D dá para vocês verem o layout que isso aqui ia ficar. Caso chegasse um momento que, por exemplo, as plantas não estavam sendo cultivadas, se a gente só cobrisse esses canteiros com folhagens, com as próprias folhas das árvores, que era feita, né, que tem a queda das folhas e colocassem ali, continuaria um layout bonito que não atrapalharia e não traria aquele desconforto inicial que as pessoas tinham reclamado. Então, esse foi um primeiro jardim que eu queria mostrar para vocês. Se tiverem dúvidas, podem perguntar também. Aqui, gente, eu quero apresentar para vocês um outro jardim também, que a gente ama, assim, porque nesse jardim a gente pode colocar todas as nossas vontades, porque eram vontades também do cliente, né? Então, não eram só vontades nossas, porque, como eu disse para vocês, nem sempre a gente trabalha com espécies comestíveis, porque às vezes não é interesse. Essa é uma planta baixa aqui de um quintal bem comprido, e aqui, essa casa, aqui é a planta baixa da casa, né? Ele tinha um quintal bem comprido, o cliente queria, né? Tinha interesse de ter um paisagismo comestível. E vocês podem perceber, e aqui a arquitetura dessa casa, ela é bem, eu vou mostrar em fotos, ela tem, né, tipo, cortes retos e tudo, pode ver que ela tem vários desses traçados diagonais, assim, essas, né, já era uma identidade da casa. Então, o que aconteceu? A gente conversou com o cliente em fazer toda uma transição para o jardim que ele desejava, que era esse jardim bem interativo, porque eles falaram assim, ó, aqui na frente
a gente quer manter a linguagem da casa. A gente não gosta de cores muito fortes, então a gente quer manter a casa nos tons mais neutros e deixar a vida, né, as florações, né, a cor vir pelo verde, pela vegetação. Então, qual foi a nossa proposta? Trabalhar aqui na frente somente com plantas ornamentais, sem ser comestíveis, adaptadas a um jardim sem irrigação, né, sem irrigação automatizada, né, um jardim que precisa de baixa irrigação. Então a gente adequou, eu vou mostrar a foto para vocês. E aqui a gente foi fazendo um corredor retilíneo também, né, bem direcionado, mas que a partir daqui, ó, ele foi ganhando curva e foi ganhando toda uma descoberta, né, para entrar num jardim, começar a ser um jardim bem interativo, com bastante plantas comestíveis. Pode ver que até, assim, a piscina deles era um corte muito forte. Quando a gente chegou lá, só existia isso aqui, a piscina estava em processo de construção. Então, ela era um corte bem bruto, né, da casa. Como que a gente poderia fazer isso para integrar? Então, foi mais ou menos isso, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Aqui um zoom, que eu não sei como é que as pessoas estão enxergando aí, quem está com computador, quem está com celular, se a imagem está boa ou não, mas eu dei o zoom melhor que eu pude aqui na parte da planta, só para explicar um pouquinho para vocês. Quando a gente chega lá como paisagista, né, a gente analisa a paisagem, então a gente fez o levantamento das espécies existentes, que são essas verdes clarinhas, né, e esse detalhamento pontilhado aqui é o quanto ela ainda pode crescer. Então, ela é uma árvore pequena e quanto ela ainda vai crescer, né, qual é o porte que ela pode atingir. E aí, a partir disso, a gente, por exemplo, aqui tinha uma jasmim-manga, e ele não queria arrancar a jasmim-manga, ela estava bem no caminho, no percurso, então a gente fez o percurso desviar para que ela se mantivesse lá, e evidenciou ela com mais novas espécies de jasmim-manga. Inclusive, jasmim-manga é uma punk, é uma planta alimentícia não convencional. A florada dela é muito atrativa para polinizadores e as flores são comestíveis. Mas tem que olhar direitinho, porque não são todas as flores, tá, pessoal? Eu não vou entrar nesse tema. Aqui também eles tinham 2 coqueiros, então a gente replicou para dar um maciço. E criamos esse jardim porque o cliente tinha 4 espécies de abelhas nativas que ficavam na varanda da casa e estavam sem destino. Então, esse jardim, ele chama Jardim das Abelhas, porque o percurso dele é para a gente caminhar pela Casa das Abelhas. A primeira Casa das Abelhas ficava aqui atrás, nesse corredor aqui, e a segunda espécie de abelha, assim que você passasse pela pontezinha aqui da piscina, você iria continuar andando, e aqui teria a primeira Casa das Abelhas. E aí a gente colocou um portal, tanto para proteger as abelhas das sombras, são abelhas nativas, né, tanto para proteger as abelhas, e tanto para anunciar, né, essa entrada em um jardim diferente. E aí aqui você vai andando, numa segunda curva, vocês vão ver em fotos. Eu só quero explicar o projeto primeiro. Numa segunda curva, a gente colocou outras abelhas nativas, e aí numa terceira curva, numa curva mais terciária aqui, né, esse aqui é o caminho principal, o Y, e num caminho secundário, a gente fazia a curva e vai para a quarta espécie de abelha nativa, que é a abelha nativa menos social que ele tinha. Então, ela tinha que ficar mais longe das pessoas, né, das visitas e etc. Então, essa daqui é uma abelha bem sociável, por isso que ela está mais para cá. Aqui nesse canto dos fundos a gente colocou galinheiro, compostagem, que também eram desejos deles, né, eles adquiriram galinhas, adquiriram compostagem, e eu vou mostrar para vocês. E vocês podem perceber também nessa linguagem do nosso projeto, essa questão de cruzar vários caminhos, né, várias propostas para andar, para ter assim, várias despertar sensorial, né, me fugiu a palavra. Deixa eu botar no silencioso aqui no celular. Para ter várias sensações mesmo, né? Para poder caminhar, e então tem um caminho cruzando por aqui de pedras, outro aqui que é o principal, de pedra portuguesa, outro aqui de areia e o espiral, para agora em foto para vocês. E nessa casa, a horta ficou nesse canto, a horta de hortaliças, de plantas pequenas, porque todos os canteiros têm espécies comestíveis, e eu vou mostrar para vocês, e ervas aromáticas também ficou um pouquinho nesse cantinho aqui. Então, avançando, aqui só para vocês visualizarem, né, assim, o 3D da parte da frente da casa, que eu falei para vocês, que ela ficou mais formal, aqui dá para ver bem, né, o estilo da casa. Opa, peraí.
Aqui, ó, nessa imagem aqui foi como estava a casa quando a gente chegou lá, né? Tava nessas pedras pirinópolis soltas, o gramado com essa bordadura. Então, para manter essa identidade, a gente trocou por pelos blocos assim mais alinhados, né? Retos mesmo, demarcando, apesar de convidar você também a ele tem uma sobreposição, né, nas distâncias que também convida, não fica tão monótono o caminho, né? Criamos acessibilidade aqui também para outro espaço que eles precisavam e tiramos as coníferas, né, gente, que não tem muito a ver com essa identidade do cerrado e bloqueava até mesmo uma vista bonita da casa, né? Esse corte diagonal que a casa tinha. Então aqui o corredor que eu expliquei para vocês, um corredor mais tropical. E aqui, gente, que acho que como paisagista, né, a gente entra no quintal e a gente tem que avaliar a paisagem. Então, esse foi como a gente encontrou o jardim, né? Do lado de cá, essa grande clareira. Então, vocês podem ver que a maior clareira do quintal era, né, no lado esquerdo, e do lado direito a gente já tinha árvores existentes lá e que não iam ser removidas, né? O cliente falou que queriam permanecer com elas, inclusive essa árvore aqui era a árvore afetiva deles. Eles falaram, olha, essa é a árvore que a gente mais gosta, as crianças amam, eles gostam de subir na árvore. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? E também avaliar a paisagem circundante, né, dos vizinhos também, para a gente ver o que pode agregar. Aqui tinha um canil que eles não iam utilizar e a gente transformou também numa área de suporte para a horta. Vou mostrar para vocês, espera aí. Então, aqui já em fase de implantação, vocês viram que tinha piscina. Para adequar a queda do terreno, a gente fez esse muro de arrimo, meio banco e meio interativo também, criando essa grande sala de estar aqui de sol, essa clareira maior de sol, porque quem quer estar na piscina quer estar no sol, né? E aí aqui os dois caminhos, eles se cruzaram aqui, e aqui vem aquela primeira curva que eu falei para vocês, né, que tem as abelhas nativas. Então aqui a gente plantou lavanda com alecrim. E aqui, gente, até trago detalhes para vocês. Eu, na minha aprendizagem de hortas, de agrofloresta, a gente entende o quanto é importante essa mistura de espécies, né? Isso enriquece muito o solo. E eu falo para vocês que ainda aqui, nesse projeto, a gente usou muito mais de um apelo estético e não de um apelo agroecológico. Porque se fosse do ponto de vista de um apelo agroecológico, ainda teriam mais ainda misturas entre espécies das plantas. Mas eu estava olhando mais, fazendo uma avaliação, uma abordagem paisagística mesmo. Eu estava trazendo esse olhar de paisagista para adequar com o uso das espécies comestíveis, que tragam flores para as abelhas nativas, né? Todas as flores que tiveram lá foram pensadas pensando nelas. Aqui, esse portal de entrada, que é aqui na fase de construção. Isso aqui é legal de mostrar para vocês, gente. Olha só as abelhas nativas que estavam lá na varanda, durante a fase de implantação, a cada, sei lá, uns 3 dias, a cada uns... Nossa, demorou muito. A cada uma semana, essas abelhas eram deslocadas 1 metro para frente, para que elas não sofressem o impacto do deslocamento, né? As abelhas nativas, elas são sensíveis ao local que elas estão. Então, a cada uma semana, o proprietário ele ia deslocando, e isso também é interessante, gente, falar para vocês. Essa questão, por exemplo, de a gente ir para um ambiente desse, não como detentor do conhecimento, né, completo, né? Por exemplo, eu não crio abelhas nativas, nunca criei, e não tenho todo o conhecimento que o cliente tinha sobre as abelhas nativas. Então, isso também era uma forma de, como eu mostro para vocês, que a agricultura urbana, ela tem essa importância, né, da construção de saberes, da troca, da propagação, né, de tipo assim, olha, estamos trabalhando com sementes crioulas, estamos trabalhando com diversidade de espécies, estamos trabalhando com espécies que têm que ser adequadas para as abelhas. Então, assim, as informações que o cliente me passava, né, sobre, olha, as abelhas não podem ir no mesmo instante. Então, tudo isso, né, a pesquisa que eu tive que fazer, a troca que a gente tinha, isso, gente, é agricultura urbana acontecendo, isso é ato político, isso é o que movimenta também essas nossas mudanças de hábitos e as nossas conexões com a questão da natureza mesmo. Por isso que eu fiz aquela base, introdução, assim, falando por isso, que eu não poderia chegar aqui e não deixar de abordar esses pontos que são tão importantes para mim, né, que me atravessam. Então, as abelhinhas iam, dia após dia, tentando chegar no lugarzinho delas, até chegar lá no fundão.
Esse portal aqui a gente colocou um maracujá, que ainda está super pequeno aqui atrás, crescendo, né? Então vai ter uma trepadeira de maracujá aqui, que eles gostam muito. Aqui nesse canteiro tem nirá, né? Que é um alho comestível com bulbine, né? Nas laterais tem grama amendoim. Aqui, gente, esse canteiro, olha que demais. Aqui era cavalinha. Eu dei uma ousada aqui e a gente pensou em colocar a carqueja também. Mas eu sei que a carqueja é super volumosa, vamos ver como é que vai se dar esse comportamento aí. Mas, na verdade, era para ser só a cavalinha, né, no começo no início da sugestão. E a cavalinha é uma espécie muito legal para ter perto de piscina, para ter em jardins aquáticos. É uma planta dinossauro, então, assim, dá para fazer chá, super importante. Aqui mais outra visada, né, aqui como é que estava antes, e esse aqui era um caminho do desejo, né, ou seja, o caminho que naturalmente as pessoas já fazem no jardim. Então, naquela avaliação inicial, é isso que a gente avalia, né, e aí a gente manteve um pouco disso também, né, querendo ou não, criamos essa curva com o muro de arrimo aqui, que é um patamar mais alto, e aqui no patamar mais baixo, né, essa curva aqui é a replicação das jasmimangas. Aqui, gente, é o início de um caminho interativo para as crianças, que ele atravessa, né, esse caminho aqui, e com outras, com outras, né, texturas de paginação aqui também, que vocês podem observar. Opa, passou demais. Aqui, pessoal, olha, eu vou mostrar para vocês. Esse meu xodó aqui, feijão guandu, que era para fazer essa composição. Aqui, né, a foto, como é que estava antes. Então, assim, a ideia era valorizar essa escultura dos cactos do vizinho, que já tava um charme pra caramba, e colocar alguma espécie que fizesse essa vegetação do muro aqui. Então, a gente colocou o feijão guandu de fora a fora, né, e ele já tá com flores, já tá com sementes lá para o cliente, que esse jardim recém-plantado. Inclusive, o cliente me mandou um vídeo esses dias de uma abelha solitária que estava polinizando esse feijão guandu, e essa abelha solitária era da cor da flor do feijão guandu, eu nunca tinha visto. E assim, como que é isso, né? A gente traz as flores para perto da gente, descobre coisas, então, assim, a gente desperta aquilo que às vezes estava invisível e traz para o campo do visível. Isso é olhar a linguagem da natureza, né? E, né, vai fazendo as nossas descobertas aí, atrai novos polinizadores, novos moradores para o jardim. Aqui nesse jardim, ó, eles tinham essa jabuticabeira, né? Esse aqui foi na fase que está lá, ela ainda está pequena. Então, só para mostrar para vocês, a gente criou esse cantinho aqui, que seria o segundo cantinho da abelha nativa aqui. Aqui com babosa, petúnia, capuchinha também, que ainda estava em fase de crescimento, que foi bem recém-plantada, essa foto que foi recém-plantada, ainda nem estava com a cobertura do solo, porque a cobertura do solo tem que ser posterior à colocação da irrigação. E aí aqui, nessa foto, gente, eu gosto muito de observar isso também, essas diferentes texturas, ó, o caminho das crianças, o gramado, as pedras, né, que causam barulhinho quando a gente pisa, o caminho principal, aqui nos fundos do galinheiro. Aqui perto dos galinheiros a gente colocou mandioca e taiobas, que as galinhas adoram comer taioba. Do lado da galinheiro também a gente colocou batata doce, que as folhas da batata doce são comestíveis, né, pra gente, assim como as da taioba também são comestíveis pra gente. Só que chega uma hora que elas produzem muito mesmo, então fica um excedente. E então por isso que eu coloquei próximo do galinheiro, a gente colocou próximo do galinheiro já para alimentar essas galinhas ali, e eles estão relatando pra gente que elas não param de comer essa beirada aqui, ó, que a batata doce nem consegue chegar aqui na beirinha do muro delas, porque elas estão lá sempre comendo a batata doce. Aqui uma foto do antes, né, de como é que estava o quintal. Aqui uma planta afetiva, que a cliente falou que tinha muita vontade de ter uma palmeira nativa, e a gente vê que às vezes são utilizadas tantas palmeiras que não são nativas do cerrado, né, então aqui é uma gerivá, né, colocamos 3 gerivás aqui. Aqui por dentro, gente, a Viviane perguntou aqui, defina planta dinossauro. Planta dinossauro, Vivi, são plantas, assim, que, do ponto de vista biológico, de evolução da planta, elas estão lá desde os tempos dos dinossauros, que agora eu esqueci o termo que fala, né? Desde os tempos... Gente, aquelas fases que a gente estuda, sabe? De várias fases, assim. E então ela é uma planta que ela tem
uma evolução que ela conseguiu, é igual as baratas, que a gente fala que se acabar tudo, menos as baratas morrem, porque elas são muito adaptáveis, então é como se fosse isso, são plantas que tiveram uma escala evolutiva e que se adaptaram, e mesmo hoje que a gente tem as gimnospermas super evoluídas, né, para padrão de reprodução super evoluída, tem flor e tem tudo, essa planta cavalinha, por exemplo, não tem flor, né, então é isso que eu quero dizer quando é dinossauro. Não sei se ficou claro, se não tiver ficado claro, pode perguntar de novo. Aí, aqui dentro do galinheiro, gente, dentro do galinheiro a gente colocou a compostagem, né, tem as galinhas aí dentro e tal, a composteira tá funcionando super bem lá. Aqui a compostagem tanto da poda da casa e tanto também dos alimentos deles, né, essa vista de lá para cá também um pouquinho. O galinheiro também, desenvolvido por um parceiro nosso. Aqui o cantinho das hortaliças, né, das plantas menores, então a gente fez um mosaico, né, porque para ser interessante mesmo, para não ser aquela coisa retilínea, porque é isso, a horta, desse ponto de vista que a gente fala, que ela não tem a finalidade totalmente produtiva, né, só do consumo com uma escala rigorosa, ela pode ser interessante, ela pode ser um elemento brincante, né, então, assim, aqui também para as crianças, ainda não foi feito o acabamento final, né, por enquanto está no concreto, assim, e aí aqui na fase que a gente plantou, abacaxi, pimenta, então tudo mais junto, misturadinho. Do lado de cá, do lado de lá tá a horta, do lado de cá tá uns canteiros de aromáticas. Então aqui a gente tem um canteiro de açafrão, assim, plantado, ele dá essa queimadinha e depois ele se adapta. Então aqui ele já tava, ó, sem estar com as queimadinhas, já bem adaptado. Canteiro de manjericão, tomilho, hortelã, guaco, aqui tem um pouquinho das medicinais, um pouquinho de tudo. E aí aqui, gente, uma vista desse percurso em espiral, né? O espiral é uma linguagem da natureza também muito presente, né? Então, por que não a gente reproduzir, né? Aquela história de Roberto Burle Marx. A gente tem que ir para as paisagens, se inspirar nas paisagens e trazer isso com a nossa tradução, com a nossa linguagem, com a nossa veia artística. Então, foi isso que eu e o Vitor que a gente quis trazer aqui também. Esse é um percurso em espiral que leva a criança até a casinha na árvore, né? Então, essa é uma ideia do Vitor aqui, que eu amei esse percurso aqui, assim. E aqui, a gente quis colocar areia, não estava previsto areia, pessoal, esse canteiro de areia aqui em volta da árvore, em volta. Mas durante a fase de implantação, que estava só a terra, as crianças queriam brincar tanto na terra, que eu falei, meu Deus, como que a gente não pensou nisso? Vamos colocar areia aqui para, né, fazer essa caixinha de areia para eles. E essa casinha na árvore, vocês podem observar o quanto que a árvore estava baixa no começo, a gente fez uma poda da saia. Essa daqui é um jambo. O jambo também, em Brasília, é considerado uma punk, no Nordeste não é considerado punk, né? Dá muitos frutos. Nossa, a gente aproveitou também na temporada de implantação, porque foi bem na fase que estava com frutos. E esse é um pouquinho desse jardim, gente, o jardim das abelhas que a gente fala, mas que, na verdade, ele não é só o jardim das abelhas, ele é o jardim das galinhas, dos cachorros, das crianças, dos proprietários, né, dos clientes dessa casa, porque eles criam um jardim para manejar. E é isso, né, as plantas comestíveis, elas convidam as pessoas para estarem ali, colhendo, interagindo, pegando, e eu acho assim, é isso que me pulsa, que me motiva. Eu acho que eu vivencio isso também no meu quintal, e é muito gostoso quando você fala, cara, colhi uma abóbora. Quando eu colho, eu estou na temporada de abóbora e chuchu aqui em casa, então quando eu colho, você fica com outra dimensão, sabe? Você quer distribuir aquilo ali, uva também, tá dando um monte de uva na minha parreira de uva aqui. A gente usou Ora Pronobis na trepadeira deles aí também, né, que é comestível. Então, assim, gente, é muito gostoso quando a gente trabalha com plantas comestíveis, porque as plantas comestíveis, elas despertam na gente essa vontade de interagir. Ai, não sei se eu perdi minha conexão. Gente, eu tô aí? Apareceu um recado aqui, não sei se eu tô conectada. Eu tô, né? Tá, sim. Então, beleza. Então, os jardins, os jardins comestíveis, eu acho que eles trazem esse tipo de proposta, porque a beleza ornamental tem, né? Eu que sou fã de plantinhas, eu vejo beleza em quase todas elas, né? Para mim não tem plantinha feia.
Então, a beleza ornamental já é delas. Aqui, a gente mistura muito também a planta ornamental com a planta comestível. Então, vocês podem observar que não tem exclusivamente plantas comestíveis, porque a gente tem o capim do Texas, que vocês viram aí naquela clareira, a gente tem camarão, aquela planta camarão, né? Que também, tipo, muito atrativa de beija-flores, entendeu? Então, assim, a gente tem todas essas interações. Inclusive, tudo que eu apresentei para vocês aqui do projeto foi falando sobre o projeto como um todo. Não foi falando exclusivamente das plantas comestíveis. Então, eu acho que, assim, que é isso que eu gosto de passar, essa impressão, né? Não trago isso como uma verdade, obviamente, mas é o que me motiva na criação desses jardins. E um último jardim que eu queria mostrar para vocês, gente, no jardim não, é um detalhe, né? A gente chama esse cantinho dessa residência, eu não vou mostrar o projeto completo dessa casa, porque essa casa, ela, foi feito o projeto totalmente com plantas ornamentais, exclusivamente ornamentais, sem ser comestíveis. Mas essa criança, esse corredor, chama Corredor do Luca. O Luca já foi meu aluno também, inclusive, né? Isso para mim, nossa, aí que me motiva mesmo. E quando eu cheguei lá, eu falei, Luca, o que você quer no jardim? A gente veio aqui para criar o jardim. E o jardim, essa casa é super pequena, o jardim é super pequeno. O que você quer? Ele falou assim, olha, eu quero manjericão, tomate. Ele só falava plantas comestíveis, né? E manjericão, tomate, alface, para eu fazer a minha macarronada. E aí, assim, que louco isso, né? Porque ele já... A mãe dele fala, né, o quanto que ele gosta de mexer com terra, o quanto ele gosta de mexer com as plantinhas, e ele já sabia bem o que ele queria. Então, aqui esse corredor, ele está sendo utilizado muito para depósito, e ele é à vista da janela dos quartos, de alguns dos quartos da casa, né? E um dos quartos é o quarto do Luca. E aí eu falei, não, então aqui vai ser o corredor do Luca, vai ser o espaço brincante do Luca, vai ser um jardim de horta, né? Vai ser uma horta, né? Vai ser um jardim com temperos. E aí aqui a gente até vai mudar um pouco as alturas, vai colocar alguns canteiros mais altos, outros mais baixos. E do outro lado, nessa entrada aqui, bem nessa foto aqui, nesse lado de cá, a gente fez esse corredor de entrada com um muro de escalada, uma bancada de trabalho, né, para o Luca mexer com as plantinhas dele, né, bancada de laboratório, né, e né, colocar os utensílios dele. E aqui ser realmente o corredor dele, né, um corredor brincante, um corredor com plantas comestíveis. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje, um pouquinho de algumas, né, de como eu me inspiro com as plantas comestíveis. Eu estou sempre coletando, gente, por aí, essa foto que me representa muito, eu estou sempre pegando as plantinhas, eu estou sempre interagindo, né, e fique aí o meu contato também, vamos nos conectar, né, tá lá a Laís Paisagista, quem quiser anotar, e quem quiser, camarão amarelo, Vivi, quem quiser complementar alguma das minhas falas ou trazer alguma colocação, fique à vontade também. Oi, Laís, parabéns, foi excelente, viu? Tem alguns comentários, algumas perguntas no chat. Você consegue ver ou você quer que eu veja para você? Deixa eu ver aqui, eu olho. Vocês estão fazendo projeto de irrigação para hortas? Sandra, a gente tem um parceiro muito bom, que a gente deu certo também, se conectou, uma empresa de irrigação, e que foi muito bom, porque ele conseguiu atender, porque todas que eu estava tentando montar uma parceria, assim, o pessoal queria aquela irrigação completa, né, assim, os gramados têm que estar todos irrigados e tudo, e eu parto muito da vertente de que, tipo assim, não, vamos irrigar o que tem que ser irrigado. E eu quero com espaçamento, né? Eu não quero irrigação todos os dias, porque eu acho que a gente vive esse contexto da água também, é importante. Inclusive, nesse jardim que eu mostrei para vocês, foi colocado um reservatório de água da chuva subterrâneo, ali próximo da piscina, e esse reservatório foi sendo abastecido com a água da chuva. Agora que vai começar o período da seca, eles vão abastecer com uma pipa, né, com um caminhão-pipa. Então, vai lá, abastece e faz essa projeção, né, para irrigação e distribuição nos jardins. Então, esse é um parceiro que deu muito certo, porque ele conseguiu fazer as coisas do jeito que eu queria, irrigar do jeito que eu queria, modular aonde eu queria, onde eu não queria, algo assim, né, de acordo com o cliente também, né, que queria e poderia.
Então, não é um projeto nosso. A gente sugere os canteiros e aí a empresa dimensiona mais ou menos de acordo com... sabe, um troca-troca. Mas a gente não faz o projeto de irrigação, entrega com projeto executivo e tudo. Qual a estrutura dos canteiros da horta? Foi feito com... que você falou que é de concreto. Os canteiros da horta foram feitos de concreto mesmo, tá? Tijolo e concreto mesmo. Antes até tinha sido uma sugestão nossa elaborar eles de aço cortem, que a gente ama também. A gente acionou o Gildivan aí para ver se ele fazia os canteiros com aço cortem para a gente, mas o aço cortem ainda tem um preço que acaba que o de concreto vence, né? Então as pessoas acabam optando pelo de concreto. Deixa eu ver se tem mais alguma. Defina a planta dinossauro, eu falei, né? Vivi falou, tá cheio de batata doce na sua casa também, né? Acho que foi isso. Camarão amarelo. Aquela plantinha que tem a florzinha laranja. E acho que é isso. Tem mais perguntas? Eu li todas. Se alguém quiser aproveitar e fazer alguma pergunta, né? Pode abrir o microfone. Podem mostrar seus rostinhos. Mas acho que foi isso. Tá. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta. Comenta pra gente como é que está a aceitação. Alguma coisa você até falou, mas assim, a gente sabe que ainda tem uma dificuldade do cliente, às vezes, aceitar, mas muitas vezes também é porque ele nem conhece e ninguém está passando essa informação para ele, né? Então, a grande maioria chega com o jardim tradicional. E aí, na verdade, como eles não conhecem, eles também não vão procurar algo diferente, né? É verdade. Então, Simone, eu acredito muito na gente paisagista com esse papel de educador ecológico, né? De educador daquilo que a gente quer transmitir. Então, assim, pela minha vivência com as plantas comestíveis, eu falo pro Vitor, às vezes, no automático, eu sugiro uma planta comestível, sabe? Tipo assim, o cliente nem quer e você tá ali sugerindo. Por exemplo, tem uma cliente que eu tô fazendo o projeto da casa dela e ela tem um estilo muito minimalista. Ela não gosta nem de plantas de forrações, né? Tem que ser aquela coisa assim, eu quero as coisas grandes, eu quero árvores, eu quero aquelas coisas bem pontuais. E eu tô adorando fazer esse projeto, né? Eu adoro também fazer outras coisas também, obviamente. E é engraçado que a gente tinha umas agaves, as agaves americanas, aquelas cinzas bem azul, a agave azul, e aí a gente tava sugerindo umas agaves palitos lá, que era uma coisa que ela queria. E aí teve um canteiro que a gente foi colocar umas palmeiras fênix. E eu falei assim para ela, sabe o que vai ficar interessante aqui com a palmeira fênix? Vamos colocar babosa? Né, foi automático de mim, assim, vamos colocar babosa aqui? Porque a babosa tá vindo com essa mesma estrutura das agaves, tá vindo com essa mesma proposta do layout da casa dela que tava lá. E eu falei assim, e a babosa, ela fica linda, porque o canteiro é bem ensolarado, quando ela dá flor, ela dá um pêndulo amarelo. Antes de eu falar que ela era isso, aquilo, a cliente já falou assim, nossa, é mesmo, a minha mãe, não sei o quê. Então, assim, já despertou o gatilho nela, nossa, é verdade. Então, às vezes, é isso que você falou, assim, cabe a gente sugerir, cabe a gente despertar o nosso olhar enquanto profissional, assim, que a gente tem esse papel de educador. São todos esse parâmetro da observação, do olhar na natureza, de ter a natureza como guia. Então, assim, eu amei a combinação de babosa com palmeira fênix, né, e é uma coisa incomum que a gente não vê por aí. Que, às vezes, muitos clientes me procuram por saber que eu trabalho com comestíveis, né, a gente está fazendo um outro também aqui no Lago Norte, que é do mesmo jeito, ele fechou porque ele falou, cara, eu procurei tantos paisagistas e eu não tinha achado alguém que tinha essa linguagem. Então, assim, é por conta disso que eu quero que vocês façam o nosso projeto. Então, a gente está fazendo o projeto deles. Quando vem assim, é mais fácil. Mas quando às vezes, um cliente que não tem nada a ver com aquilo, você sugere e o cliente vai lá e curte, né? Então... e a gente não perde nada em sugerir, né? Se ele aceitar, excelente. Se não aceitar, tudo bem, né? Não tem problema, mas eu acho que a sugestão, e para eles perceberem que o jardim pode ser muito mais, né? Eu gosto de falar do jardim convidativo, né? Seja ele, né, comestível, seja de punk, seja de frutíferas. O interessante é ter, né? Seja horta.
E que muita gente perde muito espaço, né? Não aproveitando para fazer isso, né? Para aproveitar o espaço e trazer isso junto, né? A Sandra está dizendo que é tendência, sim, é tendência. É uma tendência, né? Querendo ou não, a gente tem também, né? Trabalha um pouco com isso. O paisagismo tem as suas ondas de tendências, mas eu acho que todo aquele contexto ambiental que a gente vive em termos planetário, em termos como sociedade mesmo, ele precisa também de outros despertares, né? Nossa, outras motivações. Inclusive, gente, você falou, eu lembrei de uma outra historinha também. Esse mesmo cliente do Jardim das Abelhas, por exemplo, quando a gente estava andando no jardim com ele, aí a cliente me relatou assim, nossa, Laís, que curioso, eu achei que quando o jardim estivesse pronto, com esse tanto de coisas comestíveis, a nossa cozinheira aqui nem fosse interagir, até, né, não é obrigação dela vir aqui interagir com o jardim, pegar alguma coisa, e ela falou assim, cara, todos os dias da nossa alimentação tem alguma coisa da nossa horta que ela veio aqui pegar, né, então assim, isso me toca, e são essas coisas que me motivam, porque você fala assim, sabe, se até ela nem é dona do jardim, ela está interagindo com o jardim, né? Se a cozinheira tá despertando aquilo ali, ela tá indo lá fora, ela tá parando, saindo de dentro da cozinha. Você vê que o quintal é grande, é longe, não tá perto né? Ela tá indo lá fora buscar um pedacinho de tempero natural. Então, isso é fantástico. É o despertar, né? É muito bom. Daí, parabéns, Laís. Gente, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Aproveita que a Laís está aqui à disposição. Acho que é isso. Eu acho que sim. Não tem. Estamos aí, estou nas redes sociais lá, eu e o Vitor, estamos lá sempre juntos, nem sempre nas redes sociais, porque hoje em dia... Pois é, a gente podia ter trazido o Vitor, né, para fazer junto, né, eu sei que ele está aí, não sei se está ainda, mas podia ter feito a dupla. É verdade. Mas fica o convite sempre aberto, tá? Podemos vir explorar mais um dos projetos, então a gente pode combinar, né, fazer outros, está sempre aberto, podemos mudar o tema do jeito que vocês quiserem, tá? A gente está sempre muito aberto para vocês, né? Ó, só elogios, pessoal te dando parabéns, né? Aí o Vitor está dizendo, tá bom, Vitor, já fica o convite, já vou marcar a data, hein? Boa. Logo, logo eu mando o WhatsApp para você, para a gente marcar a data. Ianê, do Rio de Janeiro, Ianê, você aí tem um trabalho muito parecido, depois entra em contato, fala para eu saber. A Ianê é aluna nossa, né, também. Que legal. A Ianê tem um trabalho bem, bem bacana também, depois ela vai mostrar para a gente. Tá certo, então eu estava lendo ali se alguém estava perguntando mais alguma coisa, mas acho que é isso. Mas muito obrigada, tá? Parabéns, seu trabalho está assim, não sei se para a Viviane alguém comentou que seus olhinhos brilham quando você fala, e realmente. Então, assim, é isso que convence, é isso que conquista o cliente, é a gente mostrar quanto a gente é apaixonado, dedicado pelo nosso trabalho, não importa qual seja a linha, mas a gente mostrando dedicação e que a gente faz o que gosta, a gente convence quem está do outro lado. É verdade. Normalmente é assim. E o seu brilha. Então, assim, ó, te desejo muito, 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 muito sucesso. Que você volte sempre para contar para nós só novidades boas. Tá bom. Com certeza. Obrigada. Pessoal, muito obrigada, tá? Pela presença de vocês, né? Muito bom. E a semana que vem a gente tem mais. Boa noite a todos. Agradeço a presença. Tchau, tchau, Laís. Tchau a todos vocês. Até a próxima.